Hoje a gente vai estudar a terceira carta, que é a igreja de Pérgamo. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, aqui a gente vê que é uma igreja que também passava por um período de perseguição. Essa igreja chegou a perder um dos seus irmãos, Antipas, fiel testemunha do Senhor, e foi morta no meio deles. E mesmo assim, eles não deixaram a fé, não negaram a fé, permaneciam firmes na fé. Mas mesmo com tantas boas obras e com todas essas qualidades, o versículo 14 diz que algumas coisas naquela igreja não estavam muito certinhas, não. E assim diz, versículo 14: Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então, tinham duas coisas que aquela igreja estava cometendo e que estavam de desacordo com as Escrituras. A primeira delas era que os filhos de Israel se prostituíssem espiritualmente, era uma prostituição espiritual, quando começava a comer de idolatria, de sacrifícios de idolatria. Ou seja, o Senhor queria sempre estar e sempre falou na palavra dele que ele é o único Deus. Não há outro Deus, não há outros deuses a serem cultuados, apenas o Senhor. Só o Senhor é Deus. E muitas vezes nós vemos que a nossa fé nem sempre está só em Deus. Muitas vezes a gente chega, quando está no momento de tribulação, quando está no momento de dificuldade, a gente corre para Deus, mas corre também para um santo. Corre para Deus, mas corre para alguma outra situação, uma pessoa, como se aquela pessoa fosse o nosso refúgio. E não é assim que nós devemos fazer. Nós devemos orar a Deus, nós devemos falar com Deus e esperar dele o socorro. A palavra diz que Deus está entre aqueles que me ajudam. Claro que no momento que nós clamarmos a Deus, Ele vai enviar pessoas para nos socorrer, nos ajudar, dependendo da situação. Mas o que nós não podemos é tirar o primeiro lugar de Deus e sair correndo para as soluções naturais. E depois, quando tudo dá certo, ainda fala graças a Deus. Mas a gente acabou não recorrendo a Deus. Então Deus tem contra nós se nós estivermos praticando esse tipo de questão, esse tipo de idolatria, vamos dizer assim, porque ídolo é tudo aquilo que nós levantamos na nossa vida e isso se coloca no lugar de Deus. Muitas vezes a gente faz uma pessoa um ídolo na nossa vida. Então a gente, em vez de consultar, de fazer como a gente estudou no início, ter o espírito de conselho sobre nós, o Espírito de Deus que nos aconselha, a gente vai e se aconselha com o ímpio. A gente vai e se aconselha com uma pessoa que não está ligada no Espírito de Deus. E ela vai nos passar um conselho que vai nos corromper e vai nos levar a uma prostituição espiritual. Deus não quer que a gente faça isso. E a segunda parte, ele fala sobre a doutrina dos nicolaítas. Aqui na Bíblia do Missionário, ele explica um pouco sobre o que é isso. Primeiro ele contextualiza dizendo que essa igreja, ela representa a igreja da era do imperador Constantino, de 280 a 337 d.C. E mais tarde o cristianismo foi declarado a religião oficial, E ele fala da doutrina de Balaão e também da doutrina dos nicolaítas. Nosso tempo vai ser um pouco curto para a gente poder ver, mas você pode ver na Bíblia com os comentários do missionário, na página 1996, que ele fala que eram os dominadores do povo, que já foram enfrentados pela igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso também passou por isso. Pessoas que tinham o acesso aos pergaminhos, às escrituras, mas o povo não tinha. Então eles manipulavam e levavam meia verdade, não traziam a verdade completa. E Deus tinha isso contra eles. O que ele diz no versículo 16, voltando a Apocalipse 2? Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti.
e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, se você deseja ser uma mulher vencedora, pratique esses ensinamentos, arrependa do que está errado na sua vida e vença em nome de Jesus.